Podemos iniciar, Paulo? Temos. Pode ficar à vontade. Então tá bom. Boa noite, né, a todos e todas. Um grande prazer que a gente está aqui nesse quarto encontro do ciclo de enfrentamento ao racismo e hoje trazendo, né, o samba que conta a história de Curitiba. É imensamente honrosa, né? Me sinto de receber aqui hoje os nossos convidados para participar dessa noite, né? A cantora Janine Matias, que vai estar aqui com a gente, também o Ivo, do Samba do Compositor Paranaense. A gente tem aí, né, essas beldades, né, na nossa história, na história do samba de Curitiba, na cultura, né, da nossa cidade, do estado do Paraná. Me sinto, mais uma vez, né, muito honrada de estar aqui participando, juntamente também com o companheiro Paulo, da CNAP, né, que vem aí também trabalhando a questão da branquitude e negritude ao longo de quase 5 anos aí, né, Paulo? Trazendo essas questões para a gente discutir sobre o combate e o enfrentamento ao racismo. Eu trouxe hoje um texto do amigo Alfredinho, e eu gostaria de partilhar com vocês esse texto para a gente dar início aqui à nossa noite, e logo em seguida eu passo a palavra ao Paulo. O texto tem como título Por que grita a minha gente? Por que trabalha e sofre e luta a minha gente? Por que geme, chora e se organiza a minha gente? Por que canta e dança, luta e festeja a minha gente? Por que minha gente insiste em viver e não apenas em sobreviver? A minha gente grita porque é vítima da exclusão social. A minha gente grita porque quer ser protagonista do tempo. A minha gente grita porque precisa se fazer ver e ouvir. A minha gente grita pelas janelas e varandas das suas casas. A minha gente grita desde sempre, pela vida em primeiro lugar. A minha gente grita porque jamais esqueceu a sua cidadania. A minha gente grita contra a pobreza, a miséria e a fome. A minha gente grita contra o racismo, o preconceito e a discriminação. A minha gente grita com a repressão, a exploração e o autoritarismo. A minha gente grita contra todo tipo de tirania, ditadura e império. A minha gente grita contra os atentados aos processos democráticos. A minha gente grita pela dignidade, a justiça e os direitos no trabalho. A minha gente grita pela terra onde possa plantar, colher e se alimentar. A minha gente grita pela terra onde erguer um teto para proteger a sua família. A minha gente grita pela defesa do ar, pelas águas, do meio ambiente e da terra. A minha gente grita para deixar a arquibancada da história e entrar em campo. A minha gente grita para ter vez e voz na participação popular. A minha gente grita em solidariedade aos infectados e afetados pela pandemia. A minha gente grita pelos milhões de mortos e pelas famílias enlutadas. A minha gente grita na voz das mulheres sujeitas à violência doméstica. A minha gente grita na voz dos negros que há séculos estão privados de respirar. A minha gente grita na voz dos povos indígenas e das comunidades quilombolas. A minha gente grita na voz dos migrantes, das crianças e do povo de rua. A minha gente grita. Oi, Cris. Travou?
A gente não está te ouvindo, Cris. Cris, você desligou o microfone sem querer. Liga de novo. Desculpa. Acho que foi sozinho, gente, mas eu vou repetir esse parágrafo, Não, tá? desculpa, Cris. A minha gente grita do fundo dos porões. Oi? Posso continuar? A minha gente grita do fundo dos porões abandonados e esquecidos. A minha gente grita a partir dos longínquos grotões onde impera o descaso. A minha gente grita desde as periferias relegadas a uma cidadania de segunda classe. A minha gente grita no campo e na cidade por saúde, educação, luz e paz. A minha gente grita aos céus e aos deuses pela unidade de todos os povos. A minha gente grita pela construção conjunta da nossa casa comum. A minha gente grita por um sistema econômico onde a vida tem a primazia sobre o lucro, onde a produção e a produtividade importem menos que a distribuição dos frutos, onde idosos e crianças representem nossa memória viva e nosso futuro solidário, onde todos, homens e mulheres, possam fazer parte do grande mutirão pela vida, onde a terra, o teto e o trabalho sejam direitos sagrados e assegurados. Axé. Axé. Com você, então, Paulo, seu microfone está desligado. Seu microfone está desligado, Paulo. Ok. Então, depois desse texto aí bastante reflexivo que a Cris nos trouxe, esse projeto realmente ele vem desde o primeiro momento para a gente refletir sobre essas nossas coisas, sobre essas nossas resistências, as nossas lutas, né, do dia a dia. E é interessante que a cada dia que a gente vive, que a gente tem as nossas coisas para fazer e tudo mais, a gente debate, mas depara com as coisas acontecendo contra a gente, fazendo com que torne a nossa vida cada dia mais difícil. A gente sempre está sendo bombardeado com toda forma de exclusão e racismo. A gente, quando menos espera, a gente é agredido, uma violência de forma diferente, ou um palavreado, ou até mesmo violência física, como tem acontecido. E esse projeto ele vem nessa perspectiva da gente fazer enfrentamento mais contundente sobre essas coisas. Eu lembro que umas 3 semanas atrás, a gente numa live junto com a Cris, lá do pessoal lá da Pastoral Afro, a gente questionava aquele bordão lá, vidas negras importam. E a gente, trazendo isso para a nossa realidade, a gente questionava, importa para quem? Pensar isso, para quem importa aqui no Brasil a vida negra? Se nós não estamos em espaço nenhum, se nós não estamos no parlamento, se nós não estamos nas universidades como reitoria, nas reitorias e tudo mais, nosso povo ainda continua no subemprego, sobrevivendo a duras penas. E aí um padre fez a reflexão que nem na igreja a gente não está. E principalmente na igreja a gente não está. Então, vidas negras importam a quem? É interessante fazer essa reflexão. E aí me vem também a memória de como a cultura tem sido muito, em toda a sua história, tem sido muito forte nessa resistência. Os nossos mais velhos compositores, as IAs, em todas as suas vidas, elas
representaram sempre a resistência. E quando se fala da cultura, da música, principalmente as letras, como são criadas, a gente percebe como o povo negro sempre se colocou de uma forma muito forte, resistindo a tudo que era colocado de empecilho, como uma forma de barreira, e ele estava ali, firme e forte. Eu lembro, inclusive, uma gravação que Milton Nascimento fez na Igreja da Sé, em São Paulo. Isso foi lá nos início dos anos 70, que ele com o violão ele fazia um fundo e ele rezava um Pai Nosso todo trabalhada as palavras. Ele dizia: Pai Nosso, que parece não estar aqui. Sacrificado é o vosso povo. Humilhado e ofendido são os nossos homens. Feridos e estéreis são os nossos ventres. Aqui na terra. O pão nosso de cada dia. O trabalho nosso de cada dia. A alegria nossa de cada dia. Venham a nós. Voltem a nós. De trem, de carro ou de navio. Não nos deixeis cair em lamentações, mas livrai-nos desse vazio. Foi uma coisa muito forte essa gravação do Milton, que daí ele sonhou fazer uma gravação de uma missa. E a partir dali, então, foi toda uma preparação e nasceu a Missa dos Quilombos, que foi gravado lá na igreja, lá no meio do mato, lá em Minas Gerais, Igreja Caraça, lá no Minas Gerais, no meio do mato. E foi registrado em disco em 1981. Então, a gente percebe que, e o disco todo é lamento, é resistência do nosso povo negro. E aí, então a gente percebe que o nosso povo, desde o primeiro momento que chegou aqui, ele vem através das suas manifestações, resistindo a tudo que é colocado para que ele não consiga avançar, para que ele não consiga sobreviver, dificultando cada dia a sua sobrevivência. E é hoje que eu acho que a gente vai ter hoje. É com o Ivo, com a nossa sambista, compositora, que nos brinda com a presença dela e certamente vai trazer muitas pérolas para a gente refletir junto. A proposta é a gente... Você quer ouvir a música primeiro, Igor? Como é que está a programação aí? É, Igor? Igor? Parando aqui, gente. Ah, sim. A proposta é ouvir a música primeiro, daí vai para o vídeo? O que você acha melhor? Não, porque se a música fala alguma coisa que pode abrir para o vídeo, tudo bem. Acho que já parte para o vídeo, né? E depois parte para os convidados. Ok, então vamos para o vídeo. Pode ser? Tá certo, tá certo. Então, a gente vai ouvir então o vídeo que fala o samba que conta Curitiba, né? E aí, então, a gente parte para os convidados. Aí, a hora que a Janine quiser usar a música, ela me avisa. Ok. O samba do compositor, ele nasceu ali entre 2007 e 2008, a ideia, né? Então lá é uma roda onde o compositor pode mostrar a composição dele, o samba dele. O cara que toca pode tocar lá com a gente, né? Toda terça-feira pode estar lá tocando samba, gosta de samba. E a pessoa que aprecia também pode ir lá assistir
e conhecer os compositores locais, né? E desconstruir também essa história de que aqui não se faz samba. Aí fora isso a gente tem os cadernos também bimestrais, onde a gente seleciona alguns sambas para entrar no caderno, né? Como forma também do pessoal futuramente poder pesquisar esses compositores. É uma coisa que a gente também sente falta, de não ter material, né, de compositores. A gente sabe que existiu Chocolate, o próprio Lápis, que tem um acervo mais disponível, mas o Maé, né, a gente sabe que com certeza muita coisa dele se perdeu, né? E a gente teve a oportunidade de conviver com o seu Maé da Cuíca, que ao nosso ver é o grande sambista do Paraná, de Curitiba. E eles tiveram uma história aqui de convívio em comunidade, né? A escola surgiu no meio dos ferroviários, entre jogadores do Clube Atlético Ferroviário, mas de trabalhadores operários ferroviários, em sua maioria negros. E o primeiro samba autoral, o primeiro samba que foi cantado, né, no Carnaval de Curitiba, ele fala justamente da Vila Tassi, né, de uma vila de ferroviários que estava sendo despejada. Só a existência dela em Curitiba já foi um ato de resistência, um ato político. Que a existência dela, pegar os depoimentos do seu Maé, foi justamente, eram 16 jovens negros que resolveram, vamos para a cidade no carnaval, batucando, cantando samba. A linha de trem dividia, ele falava a cidade branca, que é a Curitiba que todo mundo acredita que existe até hoje, e a população negra que vivia naquela linha que passa ali na Anaconda, na rua da ferroviária ali. Mas na época de carnaval, para eles passar a linha, era um ato de resistência. Até que um dia ele contava que ele comemorava o fato do dia que eles cruzavam a linha e voltavam sem apanhar, sem ser presos pela polícia e tal, não sei. Então o Maé teve essa ousadia, o Maé também tem um quê diplomático, assim, ele conseguiu o talento pessoal dele abrir muito esse caminho, mais ou menos nos moldes que o Paulo da Portela fez no Rio de Janeiro. Ele inseriu o negro, a cultura negra, né, pro resto da sociedade, de ousar entrar num reduto onde eles não eram bem aceitos, né? Ele é mais antigo do que as pessoas imaginam, né? A Colorado, que é a primeira escola de samba de Curitiba, que foi fundada pelo Maé, foi fundada em 1945, 2 anos antes da Império Serrano, lá no Rio de Janeiro. Existem muitos sambas, né? Até pode-se dizer que samba não nasceu aqui no Brasil, que ele veio pronto de África para cá. Mas, enfim, aqui no Brasil, o samba sobreviveu e se recriou dentro das comunidades de candomblé, né, dentro das comunidades tradicionais de matriz africana. Então, que são comunidades, de modo geral, matrilineares, né? São organizadas e coordenadas por mulheres. Então, muitas músicas da Dona Ivone Lara entrou para o samba, para as rodas, porque foram levadas por um homem. Porque se ela tivesse chegado lá e levado, esse é meu samba, não, vamos deixar isso daqui para depois, isso daqui não serve para gente e tal. O samba, para nós hoje, assim, esse respeito que a gente está sentindo, né, é bem importante, é o que a gente está buscando. Levar essa voz das mulheres que foram esquecidas, que não foram valorizadas nas suas épocas, e também trazer as mulheres de hoje para participar disso. Samba, a origem do samba, da escola de samba, é de muita resistência em relação à ocupação dos morros, ou em relação, tem várias histórias de morros que foram implodidos, que o governo, né, tirou a população,
em relação à própria execução do samba, que era, né, perseguida, enfim. Desde que começou a conversar, eu falei assim, ó, pra mim não tem ato político ou ato de resistência maior do que cantar o samba de compositores negros, favelados, que viveram à margem da sociedade, não reconhecidos, que eram verdadeiros gênios. Um era sapateiro, o outro marceneiro, outro ilustrador de imóveis, outro era malandro, desempregado, não sei o que, mas que eram gênios, que muitos deles foram gravados pelos maiores cantores da época e caíram no esquecimento. Esses senhores, esses compositores que lá na sua juventude criaram o samba, criaram o que se tornou o carnaval, né? Botaram a semente do que veio a se tornar o samba verdadeiro e que caiu no esquecimento, né? Então a nossa pesquisa, o fato de a gente se reunir é para que eles não caiam no esquecimento, porque hoje se a gente fala de Bussi Moreira em Curitiba, é porque o Samba dos Sindicatos resolveu fazer uma homenagem para o Bussi Moreira. Antes de tudo, a gente vive isso com muita intensidade, sabe? A gente... de falar já começa a gente chora, a gente gosta, a gente vê, eu consigo chorar ouvindo samba, eu consigo chorar quando um samba é cantado na roda, eu consigo chorar por um dia que eu lembro do Maé me contando uma história, do dia que ele pegou e a gente estava numa roda de samba, assim, o prato dele parar e colocar a mão no meu ombro e só bater assim, tipo, isso aí mesmo, tá indo bem e tal, não sei o que. Então são coisas assim que marcam a gente pra sempre, sabe? E não tem fama, gravação, cartaz, e nada no mundo que justifique ou que possa minimizar esse negócio pelo samba. É pelo samba, e como diz o Fernando Paiva no Rio de Janeiro, você não escolhe, né? Você é escolhido, né? Eu acho que eu, graças a Deus, fui escolhido pelo samba. E a advocacia é minha profissão, mas minha vida, de fato, é o samba. Negro que construiu essa cidade, né? Então cada edifício aqui que você vê, a igreja do Rosário que está aí atrás, você sabe que foi construído pelo negro. Então o negro colaborou muito para a cidade de Curitiba, né, se levantar, ser construída, mas porém ele não tem esse reconhecimento. Construída pelas mãos escravas, de pele escura, que não estão nas placas, muito menos em molduras, mas a boca negra não se cala. É a voz de um povo que resiste na capital embranquecida, que finge que o negro não existe. Na primeira imagem da cidade, datada em 1827, Debré pintou sua aquarela. Quem é a única pessoa que aparece
É o negro sim senhor, construindo a cidade que despreza seu valor. É o negro sim senhor, construindo a cidade que despreza seu valor. Mas construindo a cidade que despreza seu valor. Construindo a cidade que despreza seu valor. Perfeito. Daí, Janine, a hora que você precisar da música, é só me dar um toque que eu coloco, tá bom? Quero, mais uma vez, pedir licença para chegar, agradecer por esse convite. E já que a gente começou vendo tudo isso, né, tem algumas coisas que eu acho que algumas pessoas ainda não sabem, né? Uma delas é que eu comecei a cantar profissionalmente em Curitiba, e por isso eu digo que nasci novamente, né, aqui. Eu sou brasiliense e meu pai, né, a família paterna é carioca e a família materna baiana. E meu pai, juntamente com o seu irmão, que eles eram gêmeos, um dançava e o outro cantava. Então, meu pai fez parte de uma cena muito importante nos anos 80 em Brasília. E o meu tio, né, que era o irmão dele, o Futica, foi cidadão samba durante 10 anos em Brasília, né? Irredutível, ninguém ganhava do Pretinho. E, enfim, isso tudo fez parte da minha memória. Eu fui criada nas periferias de Brasília e acabei me envolvendo mais com rap primeiro, né, musicalmente falando. E aí, quando cheguei aqui também, sempre gostava muito das festas, das coisas, e eu já ia. Curitiba foi se apresentando para mim esse lugar do samba, né? Eu já ia em alguns lugares, ia, por exemplo, que a gente chamava do navio negreiro curitibano, que era o conselheiro do samba, né? E ia também no Noel Rosa, algumas coisas. E aí descobriram que eu cantava o Valdir do Contradição na época, e aí começaram a me chamar. Depois o Alex de Souza, mas ainda assim a galera ficava meio assim comigo. E o Rossano Lopes ali, o Macarrão, me chamava, ô cantora, mas aquilo era muito, né, para mim. Eu ainda estava numa fase de me reconhecer. E no meio disso tudo eu conheci o MC Magu, que é, enfim, incrível, e ele me apresentou o Léo Fé. E aí a minha vida realmente ela mudou, né? Porque o Léo Fé me pegou mesmo pela mão, considero ele meu padrinho, sempre peço a bênção a ele. Me levou para o samba do compositor paranaense e o Elias Fernandes foi quem tocou pela primeira vez uma música minha, né? Uma composição. Depois disso também fui assumindo, né? Até então trabalhava no shopping center e tal, fui assumindo esse lugar, aceitando a música como uma missão ancestral na minha vida, nessa existência, e gravei, né? Gravei um trabalho, um EP que já tinha Paulo Vanzolini, algumas coisas assim voltadas para o rap, e tinha o samba. E depois, né, o meu primeiro disco, que é uma introdução, isso que eu estou falando para vocês, que eu vou cantar agora, a gente fez, né, Dendê, que é o que tudo tempera. Eu tinha uma necessidade de falar para as pessoas que eu sou uma mulher negra e que eu canto o meu tempo, né, que vivendo numa periferia, o que eu ouço é o funk, o pagode, eu ouço o samba, né, tudo isso faz parte de mim. Então, o Dendê, ele veio nesse lugar. E quando Jana fala ali um pouco de Semba, né? Essa música, a gente conseguiu algumas regravações muito importantes. Quando eu digo a gente conseguiu, é porque meu disco foi feito através de colaboração das pessoas. E eu tive aí o presente de ter a liberação, tanto de Martinho da Vila, quanto Ney Lopes. E aí eu quero fazer um pouco para vocês e trazendo também essa
essa percepção da importância, né, de nós continuarmos trazendo a resistência que o samba é, né? As pessoas ainda trazem para o lugar da música, para o artista, um lugar muito cheio de ilusões, que é importante, mas a gente precisa entender que o samba ainda é marginalizado, né? A música negra, ela ainda é marginalizada. Então, gostaria de fazer para vocês agora, e nós realmente produzimos e pensamos numa forma onde nós queríamos que esse samba ele entrasse em todos os lugares. Como assim, Janine? Quando a gente fala do embranquecimento, a gente sabe que ele também foi moldando e fazendo com que essa música tivesse, não, aqui ela pode entrar e tal. E aí a gente se preocupou em trazer um ar de contemporaneidade para esse trabalho, e que foi uma grande responsabilidade também. Então, quero fazer aqui Samba dos Ancestrais. Dessa vida eu não desisto, eu sei. É que o amor tá aqui dentro, vou extravasar. Que sozinha eu sigo nas horas da vida, sempre que me sento só pra continuar. Que sozinha essa luta vira covardia, deixa eu ir à luta, não posso parar. A vida não tá fácil, não. Alegria virou lição, a lição aprendida aqui, dentro desse meu coração. Eu aceito resposta e até desamoro, mas eu dá mil forças pra eu continuar. Eu me enrosco, eu me ferro, mas não faço não. Deixa eu ir à luta, eu não posso parar. Deixa eu ir à luta, deixa eu, não posso parar. Deixa eu ir à luta, deixa eu, não posso parar. Não posso parar. Nós possamos sempre nos lembrar que o show tem que continuar, que nós não podemos parar. Vem com nós, vem! Que sozinha eu sigo nas horas da vida, sempre que me sinto só pra continuar. Que sozinha essa luta vira covardia, deixa eu ir à luta, não posso parar. Que sozinha eu sigo nas horas da vida, sempre que me sinto só pra continuar. Que sozinha essa luta vira covardia, deixa eu ir à luta, não posso parar. A vida não tá fácil, não. Alegria virou lição, a lição aprendida aqui. De dentro desse meu coração, eu aceito resposta, eu peço amor, mas eu não forças pra eu continuar. Eu me enrosco, eu me ferro, mas não posso não. Deixa eu ir à luta, eu não posso parar. Deixa eu ir à luta, deixa eu, não posso parar. Deixa eu ir à luta, deixa eu, não posso parar. Deixa eu tive aqui uma troca sem querer querendo, através do nosso computador aqui. Essa música que eu acabei de cantar é do Leandro Learte. Existe algo também que eu me preocupo e faço sempre uma pauta nos meus trabalhos, porque antigamente não existia o pagode e o samba, né? O samba, o pagode era a festa do samba, o encontro. Então, nós usamos isso como uma oportunidade de falar sobre isso. Então, hoje, digamos assim, que o Leandro Learte pode ser considerado um pagodeiro e é um dos grandes compositores da nossa música brasileira, e essa música, para mim, é uma grande bandeira.
Eu vou só inverter aqui, vou pedir para o Igor mostrar para a gente aqui um vídeo de uma música que eu regravei, que é de Ney Lopes e Leonardo Bruno. Só morre e se afoga em fogo em pleno mar, onde o vento arma tanto e vem do norte, cospe rubras fagulhas pelo ar. Meu avô tinha um ofício de ferreiro, e quem mexe na forja é algum, e nascendo ferreiro foi guerreiro. Meu avô não foi qualquer um, não foi qualquer um. Foi qualquer não foi qualquer Uma noite no Golfo de Benim, galeotas, galeras, galeões desembarcaram mercadores, corsários, nautas e canhões. Vinham em busca do ouro a Xanti, simulando interesse ter nenhum. Meu avô olhou dentro dos meus olhos, meu avô não foi qualquer um, não foi qualquer um, não foi qualquer um, não foi qualquer um. Meu avô descobriu pros navegantes os dosséis do Songa e do Mali, e lhes presenteou com sua alma entalhada em ébano e marfim. Revelou-lhes os bronzes do Ifé e a grandeza infinita de Ororo. Meu avô conversava com Ifá, meu avô não foi qualquer um. Um chapéu dourado, umas 2 fiadas de coral, mais um rolo de folhas de tabaco, 6 retalhos e 3 galões de rum, e se mais 23 lenços de linho. Meu avô não foi qualquer um, não foi qualquer um, não foi qualquer um, não foi qualquer um. Foi qualquer. Só morre e se afoga em fogo em pleno mar, onde o vento arma tanto e vem do norte, cospe rubras fagulhas pelo ar. Meu avô tinha...
Axé. Parabéns, Janine. Linda a música. Parabéns. Muito Linda interpretação. E então, trazendo essa coisa também da memória, né? Essa música, ela foi gravada por Alcione em 1983, um ano antes do meu nascimento, e já tive a honra de poder conversar com ela, com o próprio Ney Lopes, que também repostou, falou do videoclipe, isso é incrível, né? E presença curitibana, né, na música preta brasileira. Eu acho que a gente precisa cada vez mais levantar as nossas bandeiras e exaltar os nossos artistas. Tem uma coisa também muito importante que eu gostaria de citar, que é Ciro Moraes e Mãe Orminda, né? A gente tem que lembrar desse lugar do sagrado que é essas vozes que abriram caminho para a gente. A Mãe Orminda lançou um disco ano passado, gente, tá? Ela lançou um disco com a direção ali do Julião Boêmio, ou seja, quantos de nós ouvimos a nossa precursora, né, a nossa mulher negra? A gente não pode esquecer que o samba ele vem da resistência das mulheres e das mulheres negras. Então, quando eu me levanto para fazer, por exemplo, o Samba da Nega, é nesse lugar, né, de trazer a memória e de falar, mulheres negras, estamos aqui, o samba nos merece, ele é nosso sangue, ele é nossa raça, ele é nosso lugar. Então, acho que muito mais do que quando eu escolho algumas músicas, quando eu falo, quando eu estou me colocando para cantar, para mim é muito mais do que esse lugar do eu vou me apresentar, né? Eu entendo que eu vou dialogar e me posicionar e continuar uma missão, uma história. Então, eu acho que a gente tem poucos espaços para poder falar sobre isso, né? E é muito sempre, como o samba também é sempre uma festa, é o nosso lugar da alegria, as pessoas às vezes esquecem, né? Que ele é uma resistência. Eu acho que eu posso intercalar, se vocês quiserem, a gente fazer outra fala e posso fazer mais uma música, a gente não combinou direito, mas estou aqui, o que vocês acharem melhor. Janine, eu me lembrei, né, do tributo a Elza Soares, que foi quando eu te conheci, faz mais de 10 anos, né? E você fez, era uma homenagem lá no canal Futura, se eu não me engano, né? Aqui na Paranaense, né? Uhum. E era como um teatro, né? Que tinha música e contava um pouco da história da Elza Soares. E aí eu fui até lá, né? E aí pude presenciar e ser agraciada, né? Com a sua interpretação ali da Elza Soares. E foi muito bacana, foi um momento muito bonito, né? Acho que você estava começando a sua carreira, estava recém chegando aqui em Curitiba, né? E recebeu também esse presente, né? Para fazer essa interpretação da Elza Soares. E eu queria perguntar, né, para você, como que foi esse primeiro momento, né? Porque a Elza Soares também é uma mulher, né, que representa muitas outras mulheres, mas é uma mulher de resistência também, né? Você falou isso muito bem. Tem uma história assim, incrível, né? De moradora de uma comunidade, de favela, e, enfim, né? Alcançou, né? Alçou voos, tem um carisma muito grande, né? A Elza é uma pessoa que a gente não tem como falar do samba e não lembrar da Elza Soares. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como que foi, né? Tá chegando e já recebe, né, essa responsabilidade, né, de interpretar a Elza Soares aqui em Curitiba. Na época, primeiro pedi desculpa porque cortou, achei que você tinha terminado a pergunta. Na época, na verdade, eu tive uma direção espiritual
inclusive me dizendo que já tinha 2 vidas, que eu negava esse dom. E aí a entidade pediu para que eu, seu Tupinambá, pediu para que eu estudasse a história da Elza Soares. Naquela mesma noite, eu vislumbrei foi um musical, na verdade, né? Eu não posso dizer que fui a precursora, mas na época tinha o nosso trabalho de uma companhia baiana. Tanto que depois a própria equipe da Elza Soares e o SESI entrou em contato com a gente para abrir o show da Elza e fazer aquele mesmo espetáculo. E aí, como eu falei, eu estava envolvida ali com o Samba do Compositor, tinha conhecido o Nego Xande, a Carla Covara, que hoje é da Mulamba, e o Elias Fernandes, o Ricardinho Salmazo, eles abraçaram essa ideia. Eu falei, gente, e aí o Fringe estava aberto. Foi tudo muito para acontecer mesmo. E eu confesso que eu não tinha a dimensão da responsabilidade do que eu estava fazendo. Que bom, que aí eu fiz. E foi muito engraçado porque foi algo que nós fizemos mesmo com muito amor e resistência, não tinha nenhum patrocínio, nada. E eu só sei que nós fomos parar na capa da Gazeta e o que era para ser um dia no Festival da Música ganhou 3 e 3 dias lotados, né? Realmente mudou a minha história. Nós fizemos uma releitura do disco dela. E isso que você falou, Cris, é muito importante. A Elza, ela começou a carreira dela cantando samba, né? Quando realmente foi vamos dizer assim, moldurar e pensar como colocar a Elza Soares no mercado, foi através do samba. E eu tenho até uma crítica muito forte, com todo respeito a todos nós, mas quando a gente fala em Clara Nunes, a gente precisa lembrar que era Clara Nunes, né? E que já tinham outras mulheres negras, a própria Clementina de Jesus, que não conseguiu a mesma relevância, porque eram mulheres negras retintas, né? Tem um disco da Elza incrível, que ela fala dos orixás, que ela fala, inclusive, de São Jorge, todas essas coisas, mas era muito discriminado, não que hoje não seja, mas a gente sabe que não existe comparação. Então, a Elza é o meu espelho. Já tive algumas oportunidades, dedico no meu disco uma faixa para ela, né? Que é Na Consolação, o nome da música, e entra nisso que você falou, né? Que é esse lugar onde às vezes as pessoas esquecem da trajetória. Eu acredito que o samba, ele realmente é o berço do nosso povo, da nossa linguagem artística e brasileira, assim. Eu tenho muito isso para mim. E é um respeito enorme. Amanhã eu vou cantar numa live, depois quero deixar aqui para vocês, mas já introduzi. Eu farei músicas inéditas, inclusive do Léo Fé, do Nego Xande, e dedico, né? Chamo esse show de devoção, porque a música, ela é uma devoção, né? Fazer o que nós fazemos e ter essas mulheres como espelho para mim é uma grande glória. Ok, muito bom mesmo. Podemos chamar o Ivo agora? Ivo? Eu não estou ouvindo o Paulo. Acho que a Janine vai terminar ainda. Tem uma música, sim. Janine? Temos sim. Sim, então. Acho que ela está terminando ainda, Paulo. Manda ver, então. Se arrepia, se sentires também o sangue ferver, se a cabeça viajar, e mesmo assim estiveres num grande astral, se ao pisar o solo seu coração dispara, se dares em transe sem ser da religião, se comeres sushi que saque bufete de carapau, se o andar te encher de emoção, se o povo te impressionar demais, é porque são de lá os seus ancestrais. Pode crer! Pode crer no axé dos seus ancestrais. Pode crer no axé dos seus ancestrais. Oh, 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 oh.
ancestrais. Pode crer no axé dos seus ancestrais. Pode crer no axé dos seus ancestrais. Pode crer no axé dos seus ancestrais. Se teu corpo se arrepiar, se sentir também sangue ferver, se a cabeça viajar e mesmo assim estiveres num grande astral, se a pisar no solo teu coração disparar, se cair em transe sem ser da religião, se comeres zigue-zague vai te tirar a pau, se o andar te encher de emoção, se o corpo te impressionar demais, é porque são de os seus ancestrais. Pode crer no axé dos seus ancestrais. Pode crer no axé dos seus ancestrais. Pode crer no axé dos seus ancestrais. Pode crer. Oh, 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 pode crer no axé dos seus ancestrais. 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 Muito axé a todos vocês. Assim me despeço e quero convidá-los a sempre cultuar, a estar conosco, em nome do axé dos nossos ancestrais. Obrigada, família. Valeu, valeu. Obrigada. Linda. Obrigado, Janine. Mano, podemos ir? Mano Ivo. Oi. Tô achando que não dá para pular essa parte aí. Essas coisas incríveis. Puxa, que lindo, Janine. Nossa, que energia. Maravilha. Deus abençoe você, sua arte. Faça ao mundo conhecer o seu trabalho. Maravilha. Então, eu nem sei o que falar, porque, nossa, muita energia. Enfim, vou aproveitar uma carona no refrão dessa última canção, desse último samba. Você fala do axé dos ancestrais. De lembrança assim, que eu tenho, quando a gente fala em axé, foi uma situação quando eu trabalhei na PUC. Havia uma reunião do Movimento Negro Unificado em Aracaju e eu queria apresentar um estudo lá naquele ambiente, que era um seminário sobre educadores negros, e escrevi um estudo, Educar para o Axé, Elementos para um Modo de Ser Africano, era o nome do meu estudo. Então, eu trabalhava na PUC e apresentei um pedido de auxílio para bancar a minha despesa, para participar daquele evento, para apresentar aquele trabalho. E, terminada a reunião do grupo que decidia essas coisas, uma professora, minha amiga, estava na reunião e veio feliz da vida me contar que tinha me defendido e meu projeto havia sido aprovado. E ela usou uma explicação que eu achei muito interessante. Ela falava assim que é isso mesmo, essa juventude precisa dançar, precisa brincar, tem que ter axé. Então, essas coisas têm que acontecer, não adianta, isso é irreversível. Eu não falei nada, agradeci, fiquei pensando, graças a Deus que ela não leu meu texto, porque de axé ela não tem a menor noção. Ela não, entendeu? Na época, o que pegava naquele momento lá ainda era o residual da dança da garrafa, aquela onda do que os baianos fizeram lá e apelidaram de axé music, que acabou criando uma imagem de axé que me parece
distanciado em grande parte daquilo que são os fundamentos das nossas comunidades. Então, o samba que você cantou, ele fala exatamente do axé e fala dos ancestrais. Eu acho que não dá para entender a arte negra, particularmente o samba, sem ter uma percepção de como é que isso é vivenciado nas nossas comunidades negras, a partir de uma base ancestral africana, de uma base do nosso passado comum. E se nós fizermos um levantamento, para não aprofundar e não, enfim, não queimar tempo, não tem como seguir num direcionamento para qualquer expressão da cultura negra na diáspora se não tiver uma cordinha amarrada nos fundamentos. Porque os corpos dos nossos antepassados, como do avô, narrado no samba, no maracatu, que ela cantou, eles vieram para cá num processo histórico em que seus corpos eram memórias vivas, eram corpos guardiões de saberes seculares, milenares, dominando técnicas, tecnologias de diversos modos. E a ancestralidade, como me falou nosso irmão Duda semana passada, a ancestralidade africana, em resumo, é uma tecnologia da relação com o meio e com as pessoas. A partir da compreensão do mistério divino, gerador da vida, aquelas mulheres e os homens do nosso passado ancestral e primordial desenharam soluções para os embates na relação com a natureza, o que está dentro da terra, o que está em cima da terra, quem mora dentro das florestas, da savana, das águas, enfim, os céus, tudo tem um sentido a partir da relação com o divino, porque os povos africanos, segundo o depoimento do Rampateba, praticamente em uníssono, sem distinção, todos são crentes, todos admitem um princípio transcendental, uma relação com o mistério divino. Não é problema algum para os povos africanos esta realidade, que há um Deus dador de vida e que as mulheres, os homens, a diversidade humana se constroem a partir dessa concepção, dessa compreensão de que do mistério divino nós derivamos o que fazer nesse mundo. E o que fazer nesse mundo é interessante porque no olhar africano, como fala Steve Biko com muita precisão nos seus estudos, lá dos escritos, escrevo o que eu quero, Steve Biko dizia lá numa reunião de líderes religiosos, assim, a África não conhecia esta ideia de inferno. Ninguém sabia o que era isso. Quem trouxe essas ideias foram os europeus, os missionários, trouxeram essa coisa. Por que nós não conhecemos? Porque para os africanos é um absurdo imaginar que Deus, com a sua bondade, ele cria o ser humano para ficar um pequeno espaço de tempo aqui nesse plano de existência e depois passar o resto da sua existência numa situação de condenação e sofrimento. É inadmissível para eles. Por isso, o modo de ser das pessoas, das comunidades, é o da esperança, da alegria, da convivência, da amorosidade, o sentido intenso, que aí o axé traduz isso. Axé como energia, como força vital, eu diria assim, axé é amor em estado puro, estado líquido, sei lá, é o amor em grau máximo, em temperatura máxima, queimando as pessoas, energizando as pessoas para que elas, como chapa quente que recebe vibração de um maçarico que joga temperatura, a chapa quente aquece aquilo onde ela toca. Então, a pessoa impregnada do axé, ela, vou dizer assim, ela vibra o axé na sua maneira de ser. Bom, os nossos antepassados vieram aqui com essas memórias guardadas que tinham soluções filosóficas, tecnológicas, soluções éticas, soluções espirituais, e o enfrentamento da escravidão criminosa acabou resultando no modo de
de fazer com que essas pessoas gerassem soluções para sobreviver aqui. E essas soluções elas foram centradas no imaginário da liberdade e no método da solidariedade. Mesmo gente que em África eram inimigas ou tinham seus problemas, seus desentendimentos, idiomas diferentes, aqui no ambiente de Senzala descobriram que a única solução era a conjunção das forças, a junção das forças. E os quilombos foram um dos grandes exemplos, como fala o professor que escreveu sobre a festa de Omulu, o professor Flávio Passos. Você conheceu ele, Manuel? Lá do Rio de Janeiro? É Flávio Pessoa de Barros. Sim. E ele escreveu um livro maravilhoso e ele fala assim que naqueles tempos os nossos antepassados identificaram duas soluções. Uma do enfrentamento, que resultaria na morte, muitas vezes, ou a do assentamento. Então, aqueles que foram para o enfrentamento, mesmo quem se matou, que sacrificou bebê, ou que foi para os quilombos, era a via de fazer um movimento para voltar à África. Enquanto que, no assentamento, o que foi feito foi trazer a África para dentro da senzala, para dentro do terreiro da Casa Grande, para onde estivesse. E ali acabou fazendo com que as próprias divindades, os orixás, viessem e se manifestassem nesses ambientes. Então, a partir disso, essas memórias pulsantes, elas dão o sentido da arte. A arte, para o povo negro, é aquela relação entre o já e o ainda não. Na arte, a gente realiza com potência de mobilização para construir aquilo que ainda não é. Então, a arte ela é um espaço de emoção, de criação, onde se desabafa, onde as queixas acontecem, mas as esperanças vibram fortemente. E, nesses termos, o samba, dentre tantas expressões das nossas culturas de matriz africana, o samba ele surge como, ela já falou anteriormente, mas surge exatamente como uma expressão, uma derivação dessa energia pulsante dessas comunidades que fala dessa vitalidade, desse espírito libertário do nosso povo. Nosso povo nunca renunciou à liberdade, ao contrário, sempre foi em busca da restauração da liberdade. E aí nós observamos que na trajetória da construção das coisas de negros, aconteceu um movimento que veio junto. O dominador, nosso inimigo histórico, ele nunca teve dúvida a respeito da capacidade dos nossos antepassados e dos nossos contemporâneos. Eles não têm dúvida da nossa capacidade. Eles precisam de nós para tudo. Rico precisa de pobre para tudo, como diz o Marinho. Rico não sabe trocar pneu, rico não sabe pintar casa, rico não sabe fazer comida, rico não sabe limpar uma casa. Quem faz isso é pobre. Rico só vive bem porque tem pobre que aceita trocar aquele serviço por alguma coisa lá que ele troca por comida. Então, na prática, o olho grande fez com que os nossos contemporâneos, digamos, se aproximassem de nós, aprendessem as nossas coisas, internalizassem, fizessem aquilo que a gente chama de apropriação cultural. Tiraram da apropriação cultural o que Walter Benjamin chama de aura. Ele diz que a obra de arte, um quadro, por exemplo, Mona Lisa, lá no museu, ou na igreja, na Europa, enfim, o quadro, a Santa Ceia, no seu local, no seu contexto, tem a sua aura, tem a sua vibração, tem o seu sentido. Mas quando o sujeito pega a foto da Mona Lisa e transforma no outdoor e coloca na estrada daqui até Foz do Iguaçu, aí ela perde a aura, ela perde aquilo que é único na obra. E os nossos convivas, os nossos patrícios fizeram o quê? Se apropriaram da arte negra e transformaram a arte negra numa técnica, perderam a espiritualidade, perderam o axé dos ancestrais, como ela falou,
e transformaram apenas numa coisa mecânica, numa coisa como sexo sem amor, para fazer acontecer uma produção de capital, produção para atender às suas subjetividades. O resultado disso é que a gente tem gente que perdeu a conta do que ganhou de dinheiro explorando a arte negra. Por exemplo, o rock and roll. Veja quem ganhou dinheiro com isso: os Stones, Bee Gees e outros tantos gringos brancos que se apropriaram de uma coisa que foi criação dos negros. O samba, você observa como é que está no cenário do país, como é a entrada dos artistas no ambiente midiático. Você vai ver que é muito frequente a presença daqueles que se aproximam do modelo ideal segundo a sociedade branca, da ideologia do embranquecimento. As pretas, como ela falou antes, os pretos ficam fora. Aliás, eu nem vou pedir licença para não comentar como é a cena musical do samba em Curitiba. Peço licença para não falar disso, porque eu tenho muitos amigos lá que não são pretos tocando samba pra caramba. Mas a gente fica perguntando, e onde estão os neguinhos, as neguinhas? Os sambistas e as sambistas. Então, existem essas contradições, existem essas complicações. Agora, eu penso que, e para terminar, quando a arte negra, no caso o samba, ele vem com a energia que respeita e preserva a axé dos ancestrais, ele nos presenteia com personagens como Janine Matias, por exemplo. Não é? Que é alguém que faz da sua arte uma retomada do imaginário do que gerou o samba, que é uma expressão da liberdade, da fraternidade, do congraçamento. E tem uma coisa que sobra na cultura do povo negro, nesses povos testemunhos, é que, por exemplo, apesar dessa pirataria, digamos, das nossas invenções, o nosso povo nunca foi ciumento. Nosso povo, a economia africana é a dádiva. Nossos ancestrais eram generosos e a gente acaba reproduzindo isso. Nós não conseguimos. Nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Então eles fazem isso e nós vamos tocando, a gente vai vivendo, sobrevivendo, vamos reinventando nossos sentidos, vamos construindo, reconstruindo as nossas comunidades, os nossos quilombos. Eu queria interromper aqui, porque depois vai ter interlocução, acho que outras percepções poderão surgir, mas a ideia é essa, em síntese. Não se entende a arte negra sem entender o sentido da nossa ancestralidade, que ela resumiu super felizmente no samba Axé dos Ancestrais. E as criações na tecnologia, por exemplo, a tecnologia da alimentação. Daí é um seminário só sobre isso, a invenção das mulheres para garantir a vida dos parentes que estavam assenzalados lá. Os restos eram convertidos em proteína, em fortalecimento e sobrevida. E com a arte é o mesmo. E nós fazemos isso com emoção, com paixão e com uma criatividade impressionante. Porque, como dizia a música de Paulo César Pinheiro, na ditadura, você me prende vivo, eu escapo morto. Porque para nós, os que morrem dos nossos não estão... por isso, eles não estão mais participando. Ao contrário, eles insistem em participar e participam nas nossas vozes, nos nossos corpos, nas nossas histórias que a gente vai construindo. Vou do pé. Obrigado. Mano, eu vou te incomodar um pouquinho mais. Eu lembro que você fez uma música que é pautada num garoto que foi assassinado no Rio de Janeiro. Como que é a letra daquilo lá? Você lembra? Está na cabeça, você não está? Memória, sim. Eu já me dispensei desse cuidado. Vou pedir para a Janaína se ela consegue localizar aqui para mim, porque eu tenho aqui alguma coisa. Cris, passa para mim. Vê se tem aqui a música Porque o Senhor Atirou em Mim.
Aquela música, Porque o Senhor Atirou em Mim, eu fiz numa manhã, eu estava em casa, eu não sei por que apareceu, eu estava preocupado, fazia pouco tempo que tinha acontecido o assassinato daquele garoto lá no bairro de Santana, em São Paulo, chamava-se Douglinhas, e a história me comoveu muito, mexeu demais comigo, porque quando matam um de nós, matam todos nós. E eu estava impactado, porque a circunstância era muito dramática. Douglinhas tinha 17 anos, fazia o terceirão, trabalhava durante o dia, nos finais de semana entregava pizza. Guri super alto astral, pessoa, nossa, amabilíssima, todo mundo gostava do Piazinho. E o pai dele era um trabalhador peão, não tinha condição de dar um presente que ele imaginou dar para o Douglinhas. Falou assim, mas eu não consigo dar um carro novo para ele, mas eu vou dar um carro para ele. Quando ele fizer 18 anos, aí ele foi lá, comprou um carro para ser restaurado, estava fazendo a restauração do carro, até o aniversário dele, o carro está pronto. Ele faz a carteira e tem ali um poisé para dar umas voltas. E no sábado de manhã, Douglinhas e o único irmão, mais novo, de 12 anos, saíram para buscar lá um não sei que dispositivo da ignição do carro que o pai já tinha combinado com o fornecedor, não sei onde. Só que eles saíram de casa, passando pela vila onde eles moravam, os vizinhos estavam numa calçada, eles começaram a trocar ideia, nós vamos ali, mas então, vai conversa, moleques, né? Trocando ideia, vizinho, amigos. E nesse ínterim vem uma viatura policial, faz a volta, retorna na direção da calçada deles, o policial puxa uma arma, e de repente o Douglinhas está dobrando o joelho, olha para o cara e pergunta, por que o senhor atirou em mim? E depois aquele infeliz justificou dizendo que foi acidental. Então, os artistas de São Paulo fizeram um clipe, não sei se foi só de São Paulo, né? Eu vi um lá, por exemplo, acho que o Emicida estava... Eles faziam essa pergunta, por que o senhor atirou? Só isso que era o clipe. Várias faces de pessoas negras, artistas, cada um... Por que vocês atiram em nós? Por que o senhor atirou? Meu Deus, eu fiquei olhando aquilo uma hora, que não tinha saído todo mundo. Eu chorava sem parar com aquele negócio lá. Fiquei pensando, eu preciso cantar isso, alguém tem que ouvir isso. Foi assim que surgiu o refrão desse samba e essa ideia. Vamos ver aqui se eu consigo localizar. Eu canto um pedacinho dele. Por que o senhor atirou em mim? Por que o senhor atirou em mim? Pergunta ao menino já quase sem voz. Com ele queremos saber por que vocês atiram em nós. Por que o senhor atirou em mim? Pergunta ao menino já quase sem voz. Com ele queremos saber por que vocês atiram em nós. É a pele escura, é o sorriso aberto, é o ar de africano, é o cabelo lanoso. E vocês suspeitam que assim não é certo, então classificam como perigoso. Por que o senhor atirou em mim? Cadê nós? Pronto. Isso tem é mais forte um demais. versinho ali, mas essa é a ideia, a intuição do samba. Muito bom, Bacana. mano, muito bom. Muito bacana. Tem o pessoal assistindo a gente no YouTube.
Enfim, né? Boa noite, muito lindo. Amigos e amigas, muito bom o debate. O Sérgio, o professor Sérgio, sensacional. Parabéns por tornar essa noite maravilhosa. A Adriana Kisielewski, parabéns. Daí ela faz, né, uma homenagem aqui a Janine. Lindo clipe e a sua interpretação maravilhosa. Né? E ela fala ainda que a Elza Soares é o símbolo de resistência e hoje vemos uma mulher que está atualizada na cultura da representatividade. Outros falam, né, boa noite, parabéns a todos, está lindo o debate, estou aprendendo muito. Enfim, né, um abraço aqui do pessoal do YouTube para todos vocês aqui que estão nessa live hoje. Eu queria, só lembrei também, professor Ivo e a Janine, eu estava no Fórum Mundial, o Fórum Mundial Social, né, na Bahia, em 2015, se eu não me engano. Não foi 2015, desculpa, 2018, quando houve o assassinato da Marielle. E aí eu estava numa tenda, né, no auditório, onde eram os povos do Axé, né, discutindo sobre as matrizes africanas e as comunidades quilombolas, e eu quis participar desse diálogo. E eu me dirigi para lá, cheguei um pouco atrasada, pela manhã, e aí no auditório estavam mais de 500 pessoas ali, né? Alguém estava à frente no microfone, e eles estavam entoando um canto do Ney Lopes, que era Meu Irmão Café. Não sei se vocês conhecem, né? Um trechinho. Auê, meu irmão café, auê, meu irmão café. E eu cheguei ali, Ivo, e me sentei e não sabia muito o que estava acontecendo e de repente houve uma comoção, né? A Janine trouxe... Alguém está com o microfone aberto aí? E a Janine trouxe essa questão do axé, da ancestralidade, né? E ali havia várias ialorixás e babalorixás, e eles entoavam todos essa música, esse canto do Ney Lopes, e eu demorei um pouco para entender o que estava acontecendo, mas eu senti essa energia espiritual assim muito grande, e eu acabei também né, sendo atingida por essa emoção, né, por essa força ali. E aí alguém dá a notícia de que a gente tinha acabado de perder a irmã Marielle Franco, né? E essa música se tornou assim um lamento, mas ao mesmo tempo trouxe força e irmandade para aquele momento ali, né? De espiritualidade mesmo elevada, né? As pessoas, elas perderam um irmão, né? Foi assassinado, tiraram de nós uma irmã que lutava, que estava à frente aí, né, com a sua voz na política pela intolerância, pelo genocídio da população jovem e pela, enfim, né, pela intolerância das religiões de matriz africana, pelo racismo e discriminação. Então, esse canto, né, do Irmão Café, ele foi entoado, assim, começou bem tímido e, de repente, tomou conta, né, das vozes de mais de 500 pessoas que estavam naquele auditório, e ali eu me encontrei, né, até me emociono lembrar isso, nesse axé, Janine, que você fala, né, nessa ancestralidade que o Ivo traz, né, que está muito dentro da gente e que a gente precisa, às vezes, estar trazendo isso mais vezes, né? Para os nossos dia a dia, para as nossas lutas aí, né? Porque nos dá força também. E aí, Ivo e Janine, não sei se vocês conhecem essa música,
Eu queria pedir só um refrãozinho, se vocês puderem cantar, né? Enfim, saudar aí o Ney Lopes também, né? Nessa trajetória do samba aí, enfim, né? Da educação, da cultura do Brasil. Eu, infelizmente, não sei, já ouvi, mas não sei cantar. Se o Ivo souber, acho importante. Eu até já cantei essa música, mas sem ensaiar e sem um papel assim, depois dos 18, a gente engana até os 30, e aí já era. Então, peço desculpas, eu teria que ter o material para fazer isso. Mas, viu, mano, você falou muito em ancestral e tal. A sua fala foi muito pautada na ancestralidade, como força que sempre está com a gente. Eu não sei se você vai, de repente, até aceitar e gostar, mas eu preparei um negócio aí que você fez e que eu joguei para o Brasil inteiro. Acho que você lembra disso. O Igor, você tem preparado, Igor? Saga dos Ancestrais? Uma coisa tenho sim, Paulo. Pode colocar aí? Me perdoe, mano, mas não posso deixar passar, não. Maravilha. Obrigado. Fosse da Angola, se ele fosse da Guiné, se lidou no canavial, se garimpou, se colheu café, seria negro no cativeiro, menino fosse homem ou mulher. Para viver em liberdade, era negro disposto a matar ou morrer, além das correntes da senzala, o negro não tinha mais nada a perder. Para viver em liberdade, era negro disposto a matar ou morrer, além das correntes da senzala, o negro não tinha mais nada a perder. Se o meu ancestral fosse capoeira, se ele fosse quilombola, se rezou para orixá, se cantou, dançou, se tocou viola, seria negro de todo lugar, liberdade a sua escola. Para viver em liberdade, era negro disposto a matar ou morrer, além das correntes da senzala, o negro não tinha mais nada a perder. Para viver em liberdade, era negro disposto a matar ou morrer, além das correntes da senzala, o negro não tinha mais nada a perder. Se meu ancestral fosse da Angola, se ele fosse da Guiné, se lidou no canavial, se garimpou, se colheu café, seria negro no cativeiro, menino fosse homem ou mulher. Para viver em liberdade, era negro disposto a matar ou morrer, além das correntes da senzala, o negro não tinha mais nada a perder. Para viver em liberdade, era negro disposto a matar ou morrer, além das correntes da senzala, o negro não tinha mais nada a perder. Depois da saga dos ancestrais, a liberdade está sem saúde. O povo negro de seus jornais hoje nos matam a juventude. Vovó me disse, faça o que pode, no meu tempo fiz o que pude.
em liberdade. Era negro disposto a matar ou morrer, além das correntes da senzala. O negro não tinha mais nada a perder. Yeah, 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 yeah. Para viver em liberdade, era negro disposto a matar ou morrer, além das correntes da senzala. O negro não tinha mais nada a perder. Yeah, 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 yeah. Para viver em liberdade, era negro disposto a matar ou morrer, além das correntes da senzala. O negro não tinha mais nada a perder. Yeah, 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 yeah. Para viver em liberdade, era negro disposto a matar ou morrer, além das correntes da senzala. O negro não tinha mais nada a perder. Yeah, 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 yeah. Para viver em liberdade, era negro disposto a matar ou morrer, além das correntes da senzala. O negro não tinha mais nada a perder. Tem um participante que quer mandar um oi especial para Janine. Oi, Janine, aqui quem tá falando é MCP. Tô passando aqui para te mandar um beijão e dizer o quanto tenho saudade de você e o quanto você é muito importante, não somente para o movimento, mas para o movimento LGBT. Que lindo! Dá um beijão pra Janine. Beijo pra todo mundo que está participando na live. Um axé pra todo mundo, viu? Muita saudade. Saudades. Obrigada por tudo que aprendi com você. Que lindo! Cris, tá aqui no gatilho a música que você pediu. É? Ah, se vocês me deixarem, gente, é o Irmão Café, que eu pedi para ele procurar. Bem bacana. Pode colocar aí. Auê, meu irmão Café. Auê, meu irmão Café. Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé. Olha nós aí, meu irmão Café. Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé. Olha nós aí, meu irmão Café. Meu passado é africano, teu passado também é. Nossa cor é tão escura quanto o chão de massapé, amargando igual mistura de cachaça com ferné. Desde o tempo em que ainda havia cadeirinha e landolé, fomos nós que demos duro pro país ficar de pé. Meu irmão Café. Auê, meu irmão Café. Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé. Olha nós aí, meu irmão Café. Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé. Olha nós aí, meu irmão Café. Você quente queima a língua, queima o corpo e queima o pé. Adoçado tem delícias de chamego e cafuné.
requentado cria caso, faz zoeira e faz banzé, e também é de mesinha, de gurufa e candomblé. É por essas semelhanças que eu te chamo irmão café. Meu irmão café, auê, meu irmão café. Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé. Olha nós aí, meu irmão café. Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé. Olha nós aí, meu irmão café. Auê, meu irmão café. Auê, meu irmão café. Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé. Olha nós aí, meu irmão café. Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé. Olha nós aí, meu irmão café. Café. Muito bom. Lindo. Tem mais alguma intervenção aí do pessoal aí no YouTube? Olha, o Valdir mandou recado no meu WhatsApp aqui que... Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele não conseguiu escrever no chat ali. Ele falou... Que pessoa simpática cantora. Acho que é a Janine ali, né? Ele achou muito simpática, né? E querida a cantora. Ele não está conseguindo escrever no chat ali, mas ele mandou para mim no e-mail. O Valdir é um professor também da CED, né? Lá de Colombo. Está assistindo a gente pelo YouTube. Enfim, gente, é isso. A gente não tem nenhuma pergunta por aqui, mas a gente tem aqui a Rosiane, está aqui com a gente, lá de Araucária. Oi, Rô! O MC Pimenta, que está aqui. Nós tivemos o Carlão lá de Ponta Grossa. O Carlão de Ponta Grossa. Ela está falando, oi, Cris. Ô, Rô, abra a sua câmera e dá um oi aqui pra gente. Deixa eu ver se ela... Oi. Abre o seu microfone, Rô. Seu microfone está aberto, Rosiane. Esqueci de abrir o microfone. Oi, pessoal, boa noite. Que bom estar aqui com vocês. Sempre um aprendizado, gratidão. Vou deixar a câmera fechada. Tá bom. Quer fazer algum agradecimento aqui para os nossos convidados, Rô? Para a Janine, para o Ivo, que estiveram aqui com a gente até esse momento, né? Eu acabei entrando depois, né? Depois do horário, mas consegui pegar o início, né, da fala da Janine, que já conhecia, é um prazer sempre ouvi-la. O professor Ivo também. Muito bom essa noite, gratidão a todos e a todas. Um prazer participar com vocês. Obrigada, Rosiane. Bom. Mas, bom, gente, Paulo. Olha só. Nós estamos já com 20h45. Eu acho que a gente abre, então, para os nossos convidados, nossa convidada, para fazer, então, consideração final de vocês aí. Uhum. Né? E aí a gente vai encerrando, né? Porque são quase 2 horas já de live. Né? Eu não gosto muito dessa coisa de live. Eu gosto de vídeo online. Né?
Mas, Janine, pode você, de repente, fazer suas considerações? Seu microfone está fechado. Estão me ouvindo? Ok. Axé. Então, eu só tenho mesmo a agradecer por esse momento. Essa live, ela literalmente me levantou no dia de hoje. E dizer que é muito gratificante, né? Eu acho que, principalmente nesse momento de pandemia, quando tudo começou, que eu fiquei realmente questionando algumas coisas, mas como mesmo o Ivo traduziu, e quando eu falo de axé, eu falo disso mesmo, dessa energia, que eu realmente acredito que vai além, que não é só sobre mim, não é sobre o progresso ou os objetivos da Janine Matias, é sobre o nosso povo. Então, eu agradeço, quero que vocês se sintam abraçados e quero convidá-los a estar com a gente, né, nessa luta, nesse momento, como a gente pode estar, né? Participando, divulgando e enaltecendo o nosso trabalho. Eu agradeço a todos vocês por esse convite, agradeço a todas as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo e propagando, e é uma honra, Ivo. Você sabe que, quer dizer, não sei se você sabe, mas a Janaína, sua filha, é alguém que eu fui levada pelo meu coração, pelo meu axé, e ela é uma mulher que me inspira muito, a gente se apega, e ouvi-lo também é muito importante. Então, gente, a todos vocês, muito obrigada por vocês estarem de pé, porque eu preciso de vocês. A música preta, a nossa cultura, o progresso do nosso país precisa de nós. Axé. Obrigado, Jana. Obrigado. Mano, Ré. Então, eu queria retomar o cenário em que essa conversa acontece. Ele é muito mais extenso do que a própria dimensão da instituição que nos acolhe, que nos aconchega com o seu carinho, com a sua fidelidade. Mas nós estamos dentro de um complexo de circunstâncias que, para o povo negro, é motivo de preocupação e de reflexão. Primeiro, é um Estado brasileiro, os três poderes, na forma como operam nas esferas do município, do Estado, da Federação, numa contramão da grandeza humana, da decência humana, do desejo da felicidade humana, que a gente não acha palavras para dizer isso, e é difícil até escolher nomes para apontar, porque surpreende pelo fato de isso estar se transformando numa espécie de cultura da matança, uma cultura da limpeza genética, né? Um país que está comprometendo não a geração presente, mas está comprometendo o espaço vital dos nossos descendentes. Esse negócio de destruição ambiental é impedir que outros tenham direito, ou tenham a possibilidade de ter uma casa, de ter água, né? Então, numa situação como essa, dessa gravidade extrema, que para o povo negro é um ataque numa escalada assim, impressionante, lembra a violência do que foi a indústria do tráfico, do escravismo. E se a gente vai fazer um balanço, nós vamos encontrar nas pessoas que praticam arte, nós vamos encontrar os mais intensos defensores do ser humano. Hoje, pode observar pelas redes sociais, de todas as áreas, das artes cênicas, enfim, os artistas estão falando, porque os artistas sentem e colocam o seu talento à denúncia dessa discrepância. Então,
O momento nosso é um momento de muito recolhimento para a gente se fortalecer. Nós precisamos de mais desse aconchego, desse axé, dessa energia, porque o inimigo é forte. Mas se tem uma coisa que nós podemos dizer de boca cheia, é que o nosso povo nunca recuou, nosso povo sempre foi fiel, e graças à fidelidade dos nossos antigos, nós estamos aqui, e nós temos uma geração de gente que está firme na fidelidade. Então, nós temos a tranquilidade de dizer, isso vai passar. Nós só precisamos perseverar. Desejo a todas, todos ali, muita força nessa luta, precisamos de todas e todos, e vamos cantar, porque cantar, dançar, fazer a nossa arte, nos abraçar, isso é vital para que a gente tenha essa energia, para dizer que todos esses imbecis que têm muito dinheiro, poder e arma, eles não prevalecerão. Paulo, você está sem som, Paulo. Por favor, ligue teu microfone, porque estava com barulho, eu desliguei os outros. Obrigado, mano, pela sua presença com a gente aqui. Sempre é bom a gente trocar essas ideias, né? Para não deixar morrer essa coisa da esperança, da luta. A gente sempre foi muito resistente nesse sentido. E sempre a gente vai contar com você nessa correria toda aí, para estar junto, abraçado e resistindo. E, Janine, você falou que essa live te levantou. A gente aqui levitou, sabe? A gente ficou levitando com essa tua fala, teu canto. Foi muito bom. Eu acho que enriqueceu demais, tanto a sua voz interpretando, quanto a sua fala, sabe? Trazendo toda aquela força do axé. Para nós isso aí é uma forma de dizer que nós estamos em pé e continuamos resistindo. Obrigado. E a gente quer contar mais vezes com você nessa força aí. Estamos juntos, tá bom? Obrigado, viu? Vai lá, Cris. Também agradeço, né, a participação de vocês. Professor Ivo talvez não me conheça pessoalmente, mas eu já conheço você aí de, né, assisti-lo aí no Samba do Compositor Paranaense, também nas lives, né? Pude presenciar uma fala sua sobre o Fanon, que eu sei que é um objeto de estudo, né? Da sua pesquisa, o Franz Fanon. E é muito gratificante poder hoje estar aqui ouvindo você, essa sua sabedoria, também a sua ancestralidade, né? Comungando, partilhando com a gente esse momento muito único, muito importante, né? São passos que a gente vai dando aí, e a arte, o samba, né? É a nossa raiz, é a nossa resistência, é o que vai nos fortalecer. Um abraço bem grande para você, professor Ivo. Muito obrigada, e a gente conta com você da próxima vez também, né? E Janine, amiga querida, muito obrigada pelo seu axé, né, que transcende, emociona a gente, né, traz calmaria, traz conforto, a sua luta também, a sua resistência, né, ali no samba, a sua história de vida, está sempre aí preocupada, né, com as minorias, sempre participando também dos movimentos, sempre que possível, né, está aí junto com a mulherada negra. Muito obrigada. Agradeço também por ter você na minha caminhada, na minha vida. Muito obrigada, muito axé para todos nós. Eu queria fazer uma prece. Eu posso ainda, Paulo? Eu acho que sim, para fechar, né? Eu acho que bem, sim. Bem pequenininho, mas assim, só, né? Mas só, viu, antes um pouquinho, vou agradecendo todo o pessoal que esteve com a gente, né? Ah, sim, verdade, que participou, né? Com a gente todo o tempo aí. Ah, né? E o Carlão deixou uma mensagem ali, Paulo. Ele agradece, falou que foi muito enriquecedor, né, o encontro, muito aprendizado. No chat ele deixou uma mensagenzinha ali para gente, muito bacana. Ok. Então, todo o pessoal que esteve com a gente aí, né, nos acompanhando, esteve fazendo algumas participações. O pessoal aí que dão o suporte para a gente, o grande Roberto ainda está ali, né, sempre na nossa
cozinha ali dando o suporte. O Igor também está ali, sempre dando aquela força. Né? Mesmo durante a live, a gente faz um pedido para ele, corre atrás e traz no ato, como foi a surpresa que a gente tentou fazer para o Ivo lá, e ele trouxe a Saia dos Ancestrais, que para mim eu acho que é um hino de resistência muito, muito forte. Agradecemos então esse pessoal aí. A Viviane também faz parte do CEPAT, que está sempre com a gente. Né? E o próximo encontro nosso é em outubro, sempre no quarto sábado. Isso. Sempre no quarto sábado. E nesse encontro, a gente confessa que a gente não tem muita coisa combinada, não. A gente vai se reunir para discutir, para pensar o futuro, sabe? De mais trabalhos que a gente quer fazer, provavelmente no ano que vem. Então, provavelmente no ano que vem a gente vai estar de volta com novas, né, propostas aí de trabalho e sempre contando com todo mundo aí que participou com a gente. Obrigado, viu, gente? Paulo, só presencial, queria né, pedir Paulo? para que todos ligassem a câmera para a gente poder tirar uma foto. Opa! Beleza. Bacana, Beto. Gente, e assim, que o próximo ano, né, a gente se encontre pessoalmente, né? Que a gente possa fazer esse ciclo de enfrentamento aí ao racismo e à discriminação, que a gente possa fazer presencial mesmo, né? Ocupar espaços, trazer esse debate aí, né? Trazer o máximo de pessoas possíveis aí, que a gente possa estar encaminhando também várias outras, né? Apoio, moções, parcerias, né? Cartas, né? Que a gente possa estar caminhando não só para ficar entre a gente, né? Mas que a gente possa também, que essas vozes possam sair, né? Serem ouvidas de fato pelo poder público, pela política, enfim, né? Paulo, a gente tem esse anseio, né? Tá certo. E com direito a cerveja. E com direito a... E samba. Cerveja e samba. Tá certo. Pois não, Beto? Pode ser? Já tirei a foto. Então eu vou só fazer uma prece, sim, né? Tem uma prece da educação popular, eu sou professora da educação popular, então não tem como a gente, né, sair disso. Então, segure a sua mão na minha mão, para que juntos, eu e você, possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinho. Segure a sua mão na minha mão, para que juntos possamos fazer, eu e você, aquilo que eu não posso fazer sozinho. Amém? Amém. Auire, axé. Axé. Abraço, gente. Obrigado. Um abraço, gente. Obrigada, Janine. Obrigada, professor Ivo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Esquentou o coração aqui longe.